Programa Dimensões. Apresentação Rosana Beni. Só o amor não basta, de César Romão. Olha só que delícia, hoje nosso programa está recebendo um dos mais consagrados palestrantes e escritor, César Romão. Tudo bem, César? Tudo bem, Rosana Beni. Prazer estar aqui com você. Poxa, você acompanha nosso programa há 10 anos, né, César? Desde o início, os primeiros, talvez, eu acho que eu fiz parte dos primeiros programas. Dos primeiros, lá no Hotel Canto da Floresta, no resort. Lá, um beijo pessoal do Canto da Floresta. Vamos voltar a gravar lá, né, César? O que é bom permanece, conquista telespectadores e fica no ar com sucesso, como é o seu programa. César, hoje vamos falar um pouquinho sobre a atitude do homem, né? Você também trouxe um homem, seu discípulos, que foi um dos programas que nós fizemos da vez passada. E hoje eu gostaria de falar sobre esse seu livro aqui, Só Amor Não Basta. O que você sentiu para ter essa, vamos dizer, esse sinal de escrever um livro desse? Olha, por incrível que pareça, Rosana, ao final das minhas palestras, as pessoas, ao invés de virem perguntar sobre liderança, motivação, gestão, que é o tema das palestras, as pessoas vinham na conversa de pé de ouvido falar sobre relacionamento. No final da palestra corporativa. No final da palestra corporativa, mais de 70% das pessoas vinham conversar sobre relacionamento. Você me dá opinião e eu nunca escrevi nada com esse tema, nunca escrevi nenhum romance também. E eu fui colhendo essas informações com essas pessoas, as perguntas. Eu tenho um setor no meu site que é um setor de pesquisas, aí inseri lá algumas perguntas sobre relacionamento. E este livro nasceu justamente do resultado da aferição dessas respostas que essas pessoas me deram e das perguntas que fizeram. Uma coisa em comum entre todas as pessoas, na maior parte delas, das pessoas que se separaram, foi por isso o nome do livro, porque a maioria das pessoas que se separaram, sabe o que elas disseram? Romão, eu me separei, mas eu amo aquela pessoa, mas não dá para ficar junto. A gente se ama, mas não conseguimos mais viver juntos. Não dá para conviver. Não, às vezes nem conviver. As coisas vão por um caminho que, olha que interessante, o amor permanece, mas a convivência é sem chance nenhuma. Então, a pessoa se ama. É o suficiente? Não, não é mais o suficiente. Por isso o título do livro, Só o Amor Não Basta. O que faz um relacionamento dar certo? Além que todas as senhorinhas, nossas avós, titias, falavam, olha, a Nair Belo, minha querida e grande amiga que está no céu, quando me manda um presente de casamento, fala assim, olha, felicidades e muita paciência, né? Interfere a cultura diferente, o sistema educacional, além de serem espíritos diferentes, o que interfere? Tudo. Porque, olha, se você avaliar friamente um casamento, ele tem pouca chance de dar certo. Porque são diferenças. Primeiro que o casamento, o amor, ele é geográfico. Então, eu vou desmontar aqui a teoria da alma gêmea, por exemplo. Será que Deus se preocupou tanto comigo que ficou trabalhando em alguém que ia combinar comigo e depois, em meio a 8 bilhões de pessoas, eu iria encontrar esta pessoa? Deus iria ficar ali preocupado para que eu cruzasse o caminho dessa pessoa? Não, eu não acho que ele teria tanta preocupação assim. O amor é geográfico. Nós nos apaixonamos por aquilo que está no nosso contexto de existência. Você sai daqui hoje, vai para a China ou vai para a Índia, né? Digamos, como estamos aqui no ambiente maravilhoso deste spa. No Hara Spa. No Hara Spa. E aí você chega na Índia, começa a conviver lá e de repente você conhece alguém que você sente uma atração, a pessoa também sente e vocês ficam juntos. E o que prevalece da história? Tive que ir para a Índia para conhecer a pessoa que é minha alma gêmea. Não é que você foi para a Índia. O amor é geográfico. Você se apaixonou por alguém que estava dentro do seu contexto. E não há exceção. Não há exceção. Então, nós nos apaixonamos pelas coisas que estão no nosso contexto. Porém, a paixão hoje não é o suficiente. Você precisa das competências. Então, você pode se apaixonar por alguém, mas como você disse, a cultura da pessoa é diferente. O que acontece? Alguém tem que ceder ou alguém tem que melhorar. Porque senão a diferença de cultura vai exercer influência. As famílias são diferentes, ao mesmo ponto. Uma família tem que ceder ou melhorar.
Esse é o equilíbrio. Sempre tem alguém que tem que ceder e sempre tem alguém que tem que melhorar. Normalmente, Rosana, quem tem que ceder não cede. Esse é o ponto Y da questão, né? Tem uma amiga minha que fala assim, que tem um ditado popular, que quando a pessoa, os noivos, os namorados, têm a vontade de casar, de se unir, se a família de um ou de outro aceita bem aquele ou a parceiro ou a parceira, já é metade da relação pode dar certo. Isso foi falado até no lindo casamento que eu vi da apresentadora Karen Bravo do SBT. A questão da família aceitar, na minha opinião, a família não deveria nem se envolver, tá certo? Porque normalmente o que a família quer não é o que vai acontecer. Porque como o amor é geográfico, aquela pessoa vai se apaixonar por alguém que normalmente não terá as características ou da princesa ou do príncipe encantado que o pai e a mãe idealizam para o seu bebê. É verdade. Então o amor é geográfico, você vai se apaixonar por algo que está acontecendo no teu espaço existencial, não é o que seu pai quer, é o que a sua mãe quer. E você sabe que os pais normalmente não reconhecem isso e às vezes abrem guerra contra o casal ou contra a mulher, né? Ou contra o homem, muitas vezes acabam destruindo um relacionamento por excesso de influência, uma influência entre aspas, né? Porque eles acham que estão fazendo corretamente, que é uma influência positiva, mas não é uma influência nutritiva. O casal acaba discutindo por causa da família. É verdade. Então, a mulher discute com o homem discute com a mulher e começa a corroer o amor, começa a esconder o sentimento, porque o amor, ele não acaba, ele é escondido, ele vai ficando por baixo dessas diferenças familiares, diferenças de cultura, de educação. A diferença de educação é uma coisa impressionante. Muitas vezes a mulher casa com uma pessoa e acha assim, não, eu vou casar com essa pessoa. A mulher tem muito essa característica. Ela acha que ela vai melhorar o cidadão. Não consegue. O homem é meio ogro. O homem ainda é meio ogro. Ele ainda tem dentro dele aquela característica da caverna. Nós ainda vivemos na caverna. O homem ainda vive na caverna. Você, por exemplo, Rosana, já chegou acho que já observou, por exemplo, o homem está no sofá, a mulher chega em casa, o homem está lá olhando para o nada, a mulher pergunta assim para ele, o que você está pensando, meu amor? Ele fala, nada. É verdade, minha amiga, ele não está pensando exatamente nada. Porque o homem tem um sistema cognitivo no cérebro que ainda é neandertal. Ele, depois da caça que ele proveu, ele voltava para a caverna e não fazia mais nada. Hoje é assim, o homem chega do trabalho, ele volta para a caverna, ele fica lá e acabou, ele fica assim, trava, fazendo exatamente nada. Trava, não cria mais nada. Não cria mais nada, a mulher não acredita, né? Como alguém pode ficar 1 hora sem pensar nada? É aquilo que o Faustão fala, o bermudão do chinelão no domingo em frente à televisão. Exatamente. Esse livro, Só um Amor Não Basta, ele tem 2 capítulos muito legais, baseados nas pesquisas, e que são as diferenças entre os homens e as mulheres, que são o que as mulheres devem ponderar sobre os homens e o que os homens devem ponderar sobre as mulheres. Inclusive falo sobre isso, os momentos que a mulher deve conversar com o homem. Por exemplo, Rosana, a mulher vai ao cabeleireiro e passa o dia no cabeleireiro. Aí ela chega em casa e quer que o cara note, concorda? Poxa, ele quer, só que ele nem nota. E a mulher fala, puxa, mas como é que eu faço para o meu marido notar que eu fui no cabeleireiro? Olha, como a cognição cerebral dele é muito diferente da mulher, o homem tem que ser avisado. Então é assim, você vai para o cabeleireiro, você fala, meu amor, hoje eu vou passar o dia no cabeleireiro, ficar linda para você. Aí ele vai te esperar. Aí quando ele chega assim, aí você ele vai está fazer linda. festa, vai dizer que você está linda, maravilhosa. Se você não avisar, ele não vai falar. Agora tem o cara que ainda chega e fala assim, quanto? Ficou muito caro? Tem essa também. Ele está preocupado porque o cérebro dele, o cognitivo dele, essa parte cognitiva, é diferente da mulher. A mulher acha que tem coisas que não tem preço, o homem já põe preço em tudo. Né? Olha, eu vou fazer um pouquinho daquela coisa do livro da sorte, que você abre e vem para ver o que nós podemos fortalecer aqui. Existem certos gestos e palavras que ferem mais uma pessoa do que ela pode imaginar. Nossa, como ferem, Rosana. Se as pessoas conseguissem medir o impacto das suas palavras no processo de existência de alguém que te ama ou que você ama.
Se você tivesse noção da dimensão do que uma palavra pode fazer de mal para uma pessoa, você pensaria muito, mas muito antes de ofender a pessoa que está com você. Trabalha até o sistema imunológico da pessoa baixa, é uma né? coisa impressionante. A palavra tem um poder muito grande, tanto é que se você abrir a Bíblia, fez-se a palavra, né? Uma das criações do grande arquiteto é fez-se a palavra, primeiro a palavra que deu vida a tudo. E até hoje ela é muito poderosa. Eu costumo recomendar, eu falo isso no livro, antes de você dizer a alguém que você ama, né? O seu parceiro, a sua esposa, a sua noiva, o que você pensa, procure pensar se essa pessoa realmente vai entender o que você vai falar ou procure uma maneira melhor de se expressar. Eu conheço pessoas que ficaram traumatizadas com determinadas coisas que ouviram da pessoa que ama, porque quando você ama, você não espera certas coisas. E naquele momento, o homem é muito assim, sabe? O homem, por isso que eu falo que ele é um ogro. Porque os homens às vezes falam assim, não, mas eu falei num momento de raiva, eu falei para desabafar. Poxa, é uma palavra. Em cima de quem você ama, isso, principalmente na mulher, né? A mulher é muito sensível. Tem muitas mulheres, por exemplo, que fizeram parte dessa pesquisa, que acabaram relacionamentos por causa de 2 frases. Poxa, mas eu só disse isso essa vez. Poxa, mas foi fatal. É uma coisa que você nunca deveria ter dito. E pior, né? Você sabe que tem homens que vão baixo, né? O homem vai baixo, sabe? Ele desce lá embaixo, fala coisas que, em princípio, não tem nada a ver com aquela pessoa, chega a acusar aquela pessoa, e aí que vem a desculpa, mas eu falei num momento de raiva. Por isso, meus queridos ogros, pensem muito bem antes de falar com as suas mulheres, se realmente elas vão entender, e se você não vai estar lançando aí uma espada que vai feri-la e acabar com o seu relacionamento. No próximo bloco, o César Romão vai falar mais sobre o seu livro, Só Amor Não Basta, e trocar uma ideia com a gente de algumas dicas para você que talvez esteja passando por uma crise, ou você que está pensando em juntar, como é que chama? Os pauzinhos? As escovas. As escovas. Ó, tá vendo aqui o capa do livro? É 2 escovas juntas. Quando isso começa, vamos ver se vocês estão preparados, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Oi, gente, eu estava aqui admirando a minha pulseira dos 72 nomes sagrados de Deus, que tem inclusive a tecnologia da NASA com os íons negativos, que equilibra todo o seu campo áurico. É uma boa dica para você ter e dar de presente. Veja aí as tomadas da imagem e também os telefones para você ter. Um beijo aos nossos apoiadores. O programa Dimensões hoje está conversando com um grande escritor e palestrante, César Romão, que é uma das pessoas mais consagradas na sua área de motivação, de vendas, de negócios. Inclusive você, se tem aí uma empresa e quer motivar a sua equipe, você que quer motivar as vendas e você que quer motivar a tua vida, né? Leia um livro do César Romão. César, sobre o relacionamento, só amor não basta. Todo relacionamento cai no cotidiano. Isso em todas as épocas, todos milhares de anos, se fala sobre, vamos chamar, o cotidiano? Rotina. Rotina. Onde é que pode melhorar essa história aí? Bem, a rotina é uma ferrugem. E a rotina, ela só acontece quando as pessoas esquecem o quão importante é você viver. Sabe? Viver tudo.
que está à sua volta. Viver aquilo que realmente está no seu contexto. Viver os seus filhos, viver a sua mulher, viver os passeios, viver a leitura, você se integrar realmente na existência. Porque quando é que as pessoas entram na rotina? Quando elas perdem a fé nelas mesmas. A pessoa só entra na rotina, Rosana, quando ela tem baixa autoestima. Ela começa a deixar de se gostar. Ela acha que ela não é mais tão importante para fazer as coisas, ou que aquilo não é mais necessário. Passou da época dela. Passou da época. Aliás, tem coisa interessantíssima, né? Então, a pessoa às vezes quer ficar mais jovem e começa a falar em gíria, só que ela fala a gíria da época dela, né? Nessa época de agora, né? Então, toma cuidado aí. Procura ouvir a gíria dos seus filhos para você ficar na moda, para não falar a sua. Atualizar. A minha, por exemplo, a gente fala boco-moco, né? E essas coisas assim. Fala boco-moco hoje. Antigamente falava tá arrasando, agora tá bombando. Tá bombando, né? Ó, você precisa se aperfeiçoar aí nesse assunto para você ficar... Mas esse ponto do cotidiano é porque a pessoa, ela deixa de criar a vida dela e fica só no trabalho, vamos dizer, responsabilidades. Pior que isso. Pior? A pessoa passa a não construir mais o seu destino, a sua vida, e passa a viver a vida disponível nas prateleiras do mundo. E muitas vezes o destino de alguém está justamente no caminho que aquela pessoa evitou. Muitas vezes o caminho que nós evitamos na nossa vida é o caminho que vai nos dar o nosso real destino. E quando você evita um caminho, você tem que refletir muito bem, porque você pode estar evitando a sua realização. Aí as pessoas desenvolvem a baixa autoestima e passam a viver nesse mundo que as pessoas dão. Então, tudo que os outros falam, ela acredita. Nossa, olha, você precisa melhorar. E ela acha realmente, eu estou feia, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E as pessoas passam a acreditar nessas sugestões subliminares, né, que o mundo dá. Aliás, uma recomendação que eu tenho feito às mulheres, por exemplo, que as mulheres, uma das questões que elas fazem muito sobre esse livro, que eu montei uma palestra sobre o livro, né, Só o Amor Não Basta. Então, uma das questões, ela fala assim, Romão, o que eu faço para me sentir sempre bonita, além disso? Eu falo, olha, a primeira coisa para você se sentir sempre bonita é não ler revistas de beleza, porque elas vão te deixar feia, né? É verdade. Primeiro que tudo ali, padrão, né? Tudo ali é um padrão montado pela revista, né? Não é o seu padrão. Eu queria que o nosso diretor de arte aqui abrisse, deixasse o quadro aberto aqui, que eu vou questionar um monte de coisa aqui para o Romão, tá bom? Sobre chantagem emocional. Uau, isso é terrível. Mais uma vez, o ogro do homem é especialista nisso. O homem gosta muito de chantagear a mulher. Por incompetência, não em administrá-la, tá certo? Mas em compreendê-la. Chantagem emocional é pura incompreensão. Quando o homem não compreende a mulher, ele começa com chantagem. Sabe, isso, aquilo, se você fizer isso, eu faço aquilo, se você não fizer isso, eu faço isso. Pode observar, você está rindo aí, né? Você lembrou do seu marido agora, né? Que ele faz isso com você, né? Mas é assim, o homem, ele é meio especialista nisso. O que ele não consegue controlar, ele chantageia. Principalmente na área emocional. Então, é o instinto de ogro dele, né? Agora, as mulheres podem lidar bem com isso. Eu até falo no livro como é que ela lida com as chantagens. Né? Como é que ela deve lidar? Até porque, se você aceitar tudo que o homem te disser, ele vai ficar com a pulga atrás da orelha. E a primeira coisa que incomoda o homem, tá certo? É ele não ter uma intimidação. Então, se ele disser assim, olha, tá bom. Tá bom. Ele vai pôr 1000 coisas na cabeça. Aí é a hora de só não você retrucar, equilibrar. então. Não, aceita, porque ele vai ficar encucado. Ele está esperando você dizer para ele, não, mas eu não vou fazer. Fala que vai fazer. Olha, na terceira chantagem, ele está de joelhos para você, levando flores e outras coisas mais. Sobre, vamos dizer, o romantismo, né? O romantismo, embora seja uma coisa que não está na moda, mas o homem é romântico só na hora de conseguir o que ele quer. É verdade. Então, no começo do relacionamento, ele cartãozinho para cá, cartãozinho para lá, florzinha, abre a porta do carro. Aliás, meninas, vocês precisam tomar cuidado com esse negócio de homem que abre porta de carro, porque o homem só abre a porta do carro para a mulher por 2 razões. Ou o carro é novo ou a namorada é nova, porque depois não vai abrir mais mesmo, né?
E é estranho isso, é uma coisa estranha, porque o homem é romântico na conquista, porque ele é um conquistador. Depois que ele conquista... Caça e caçador. Exatamente. Depois que ele conquista, ele embainha a espada. Então ele acha que não precisa mais. Se você me perguntasse quem deve mudar mais, o homem ou a mulher, eu diria que é o homem. O homem tinha que ter um processo de pensamento um pouco mais voltado para a mulher. Por isso que eu falo, Rosana, que esse livro, não compre um exemplar, você tem que ler um e seu marido lê outro. Porque ele tem as partes que são para as mulheres e as partes que são para os homens. Romão, então vamos concluir aqui. Casar ou não casar? Ah, tem um capítulo aí sobre isso. Por que você quer casar? Né? Essa é a grande pergunta que você tem que se fazer. Né? O que é o casamento para você? O que é o contexto de criar uma família, ter filhos? Ah, Romão, eu posso fazer tudo isso sem casar. Bom, poder você pode tudo. Agora, na história da humanidade, a humanidade só existe porque a família, embora, vou falar bem devagarinho para você entender, a família, embora seja hoje uma alavanca apodrecida, ainda é a alavanca que sustenta a moral do mundo. Então, quando a gente fala em moral, quando a gente fala em processo existencial, o primeiro ponto que me vem à mente é a família. Os filhos, o homem, a mulher, porque a família é o seio de toda a moralidade que você possa fazer e criar no universo. Eu sou a favor do casamento, mas eu acho que as pessoas têm que se preparar para o casamento. E não fazer como acontece hoje, né? Então, casa, faz a festa, na primeira dificuldade, que às vezes é uma coisa muito simples, é impressionante isso, Rosana, como coisas pequenas causam um grande efeito na separação das pessoas. As pessoas se separam por coisas pequenas. E isso também, eu digo que o homem tem que mudar, vou explicar por quê. O homem, hoje, ele deixa uma toalha molhada em cima do lençol novo na cama. A mulher vem e diz assim, meu amor, não faça isso. Ela guarda. A segunda vez ele faz, ela guarda. Na terceira vez, meu querido amigo ogro, para a mulher, isso já virou ofensa. O homem não entende. Pô, brigou comigo só... Não é por causa de uma toalha. É porque no cérebro feminino, no sentimento feminino... Não considerou um pedido. Não considerou um pedido. Você está ofendendo. Você não respeitou uma bobagem, que era guardar a toalha. E aquilo vira uma ofensa para a mulher. Agora, você imagina ao longo de uma vida quantas coisinhas dessas acontecem. Aí quando a mulher chega, joga todas as penduras nele, sabe, e diz, olha, acabou, ele não entende. Como acabou? Mas acabou? Mas como? Já está acabando há muito tempo. E quando você falou do romantismo, eu quero deixar aqui uma sugestão, que eu falo dela no livro. Quando você quiser fazer algo romântico com a sua mulher, você não deve começar só no momento que você quer fazer. Começa de manhã. Né? Porque o romantismo tem que começar antes, ele tem que ser anunciado, o homem tem que anunciar para a mulher. Ô, meu, você acordou agora às 2 da manhã? Olha, à noite a gente vai jantar, no sábado a gente vai fazer alguma coisa assim. E o romantismo ele tem que ser anunciado. O homem não gosta de fazer isso, é terrível. A mulher não assimila, ele chega em casa e fala, olha, umas flores para você. O homem dando flor é uma coisa brutal, né? Então eu acho que as pessoas têm que entender por que estão casando, compreender melhor se realmente essas coisas pequenas são fortes o suficiente para destruir um relacionamento que pode durar uma vida. Filhos no casamento, na Tudo, relação. Né? Eu tenho 3, amo meus 3 filhos, a gente convive demais, eu sou favorável a que as pessoas tenham filhos, até porque os filhos são anjos que ensinam, você não tem ideia, né? As pessoas que têm filhos sabem disso, né? O quanto uma criança ensina. É muito impressionante. Ontem eu estava fazendo a minha pequena dormir, tinha colocado os 2 no berço, eles estão com 3 anos e meio, você os conhece. E aí eu estava lá meio assim, na cadeira, fica na cadeira, mamãe, porque é o carinho de ficar antes, cada um no seu berço. Ela sentiu que eu estava um pouco preocupada, ela falou, mamãe, o quê? Vai pegar seu café? Porque me mexe, eu falo que vou tomar um café para descansar. Mamãe, o quê? Vai pegar seu café, vai. E olha, Rosana, não tem nada melhor, né, do que você chegar em casa e encontrar o fruto da sua família, né, que são os seus filhos, fazer com ele as convivências. É claro, o mundo hoje está hiper conturbado, por isso nós temos que nos preparar bastante para sermos pais. E os homens e os maridos saberem que gerar filhos não é fácil. Filho é uma responsabilidade. A partir do momento que você tem um filho, você tem uma responsabilidade. Eu tenho uma frase
que está no livro. Vou mostrar de novo o livro dele. Assim, muitas vezes, muitos pais se humilham na rua para chegarem heróis em casa. Então, essa, na minha opinião, é a concepção do pai, sabe? Você pode até se humilhar na rua, mas na sua casa, para o seu filho, você tem que ser um herói. Ou seja, humilhou para poder tirar o dinheiro, para poder sustentar o filho. Exatamente. O pai tem que se virar de todo jeito, ou a mãe, para poder fazer isso, né? Porque a sua casa ali, você tem que ser o herói mesmo, não importa o quanto você sofreu naquele dia, o que você deixou de fazer. Até porque quando nós temos filhos, as nossas prioridades mudam. Então, por exemplo, eu tenho algumas paixões na minha vida, tinha quando era solteiro, quando não tinha filho. Hoje, antes que eu pratique alguma dessas paixões, eu falo, puxa, isso aqui, não, essa paixão pagaria 1 ano da escola do meu filho, então eu vou pagar a escola do meu filho, né? Você começa a mudar as suas prioridades. Isso é importante. E com prazer, né, Romão? Não é só isso, depois com você vai amor, ver que né? aquelas coisas que você gostava não estão fazendo falta nenhuma. Que é muito melhor você direcionar aquilo para os seus filhos, que está te dando um prazer até maior e uma satisfação existencial até maior. Romão, deixa aí o nosso último recado e eu gostaria depois de convidar novamente para o programa. Com um prazer. Acreditem no amor, acreditem no relacionamento, acreditem que vocês possam ser felizes com as pessoas que vocês escolherem, porque o amor é uma escolha, você tem que escolher ser feliz. O livro está em todas as livrarias do Brasil. Se você me permitir, eu quero que você anote aí www.facebook.com/Romão César. Você clica lá no curtir. Todos os dias, Rosana, às 7 da manhã, eu escrevo uma mensagem classificada como atitude nutritiva. Todo dia você vai receber uma mensagem para você ler e refletir sobre o seu processo existencial. Obrigada, Romão, e parabéns pelo trabalho. Sucesso a você. O programa Dimensões fica por aqui, mais uma vez trazendo para vocês novas ideias para você ser feliz. Só depende do quê? De você. Coloca a culpa no outro não, né? A felicidade está na sua mão. O destino da tua vida também. Existe uma maktub? Existe. Mas será que você não pode mudar esse caminho, essa caminhada, essa estrada para chegar ao seu destino? Depende de você. Seja feliz. Até o próximo programa. Programa Dimensões. Apresentação Rosana Beni.